E muitas pessoas acham assim: para eu ter um tempo de Deus, é um processo, é algo, é assim, eu tenho que, talvez, viajar, fazer um seminário, enfim, qual é esse tempo de Deus? Nós estamos aqui numa reunião de pastores, de líderes, homens de Deus, mas temos pessoas também que não são pastores, são adolescentes, são jovens, são empreendedores, né? São profissionais. E muitas das vezes que nós pensamos que o tempo de Deus em nossa vida é só para os homens de Deus, só para líderes, pastores. Por exemplo, Josildo está aí, não é pastor, mas tem um propósito. Deus, ele passou por uma cirurgia, foi muito bem sucedido. Então, qual é o plano de Deus na sua vida? Aí você vai ouvir essa mensagem e vai dizer assim: poxa, eu não sou bispo, não sou pastor, não sou presbítero, mas é o tempo de Deus na tua vida. Você está entendendo? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Gênesis. Eu quero falar com você hoje sobre um homem que começou um projeto sobrenatural, né? Esse homem se chama Abraão. E Deus começa a trabalhar em nossas vidas de maneira que nós não conseguimos entender. Antes de Abraão ser Abraão, Abraão saberia que iria ser o que ele era. Talvez nós estamos aqui hoje, você não tem ideia que, quem sabe, nós temos alguém aqui que pode ser o futuro governador do estado, ou o prefeito, ou o presidente da república. Quem sabe nós temos alguém que hoje, sentado nessa cadeira, que talvez seja o empresário mais poderoso da cidade de São Gonçalo, ou do estado do Rio de Janeiro. Aí você vai dizer assim: bispo, isso pode acontecer, mas é claro que pode. Se não pudesse acontecer, eu não estaria pregando a palavra aqui para você. Pode acontecer. Como aconteceu os grandes homens, como aconteceu o Silvio Santos, como é que ele começou? Um camelô virou um grande empresário. Camelô, não tinha carteira assinada. E o que ele deixou? Hoje nós temos a segunda rede de televisão mais poderosa do Brasil. Um camelô. Eu não estou desfazendo de camelô, não. Tem camelô que tem uma vida aí bem melhor, bem diferenciada do que muitas pessoas que têm grandes profissões. Então eu quero que você entenda, receba essa palavra. Diz a palavra do Senhor em Gênesis, abra em Gênesis capítulo 12. Eu quero falar sobre um homem chamado Abraão, né? Eu quero falar sobre as fases de Abraão, e a primeira fase de Abraão que nós vimos é o chamado de Abraão. Repita comigo: o tempo de Deus na minha vida não passou. Bispo, eu tenho 60, tenho 50, eu tenho 70 anos. Não passou. Espírito de Deus. Bispo, eu já casei, já tenho filhos, eu tenho netos. Não passou. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Deus tem coisas grandes para fazer. Alguém acha que você já saiu de moda. Alguém acha que você já passou o teu tempo. Alguém acha que já a tua fase já passou. Alguém pensa que você está no final. Ou alguém pensa que você vai parar. Mas quando eu leio em Gênesis no capítulo 12, diz: ora, o Senhor disse a Abrão, ele ainda era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí está o segredo. É preciso saber aquilo que Deus tem te mostrado, mas não aquilo que você quer ver, mas aquilo que Ele quer te mostrar. Muita gente quer ver.
eu vou ali porque ali é bom. Eu vou olhar para aquilo dali porque aquilo dali é grande. Eu vou lá porque lá é famoso, os bons estão ali, os famosos estão ali, os poderosos que se acham grandes, né? Estão ali. Você está enganado disso, querido? Presta atenção. Diz a palavra que Abraão saiu da tua terra, da tua parentela, e ele disse: eu que vou te mostrar. Querido, você não tem que mostrar nada para Deus. Deus, ele começa a mostrar a você o caminho, o segredo do sucesso. Não adianta você dizer: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Aí Deus vai olhar para você assim: então vai, se vira. Mas quando você diz assim: Deus, me mostra o que o Senhor quer para mim. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Me mostra para onde eu irei. E a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: ele teve um chamado. E o chamado diz: eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei grandemente o teu nome, e tu serás uma bênção. Ele já lança uma palavra para Abraão. Abraão de cara: você vai ser uma bênção. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu serei uma bênção. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu sou uma bênção. É a primeira coisa que a gente observa. O próprio Deus está lançando uma palavra. Deus não profetiza, é claro, ele está lançando uma palavra. E eu tenho uma palavra para você nessa noite: você será uma bênção. Você será uma bênção. Você será uma bênção. Você crê? Levanta a mão e dá glória a Deus. E ele diz: abençoarei o que te abençoarem. Então quem quer ser abençoado tem que te abençoar. E é isso que nós temos que passar para aqueles que nós lideramos. Ou seja, quanto mais a igreja me abençoa, quanto mais as pessoas que você lidera te abençoa, você abençoará. Ele diz: eu vou abençoar quem te abençoa. Eu vou abençoar o bispo Simões, eu vou abençoar o pastor, eu vou falar: amado, querido, o melhor investimento que você tem na vida é dois: um no reino e outro em homens e mulheres de Deus. Quem entendeu isso, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu quero abençoar você. Receba a bênção de Deus. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Eu estou te abençoando. Receba a bênção de Deus. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos. Eu vou começar meu ministério com 18 aninhos. Eu quero ser pastor, eu quero já fazer sucesso com 25 aninhos. Eu quero ser pastor internacional com 30 anos, 35 anos. Eu quero conquistar o mundo dando quarentão. Com quarentão eu domino o mundo. 75 anos. Tá bom para você? Olha só, querido, Deus está dizendo para algumas pessoas que estão aqui: ainda tem muitas bênçãos para chegar na tua casa, na tua vida, na tua família. Você está entendendo? Levanta a mão e dá glória a Deus. Tem muitas bênçãos. É a primeira coisa que eu entendo, que o chamado não precisa ser novo. Alguns Deus chama novo, que foi Davi. Mas por que Deus chamou novo? Porque o homem velho não pode guerrear. Mas Davi ia ser guerreiro. Davi foi chamado para a guerra. Davi foi chamado para o sangue. Davi foi chamado para a espada. E velho não poderia, então ele tinha que ser novo. Deus já te escolheu para algo.
você tem que descobrir para que você foi escolhido. E se ele te chamar, deixa, porque você vai ser um grande instrumento na mão dele. Você está entendendo? Levanta a tua mão, dá glória a Deus. Essa é a primeira coisa que eu entendo. Agora, no capítulo 13, no versículo 8. 13, 8. Disse Abraão a Ló: ora, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Uma outra coisa que nós temos que aprender. Abraão já sabia que Ló era complicado. E tem gente, irmãos, que é complicado você andar com ele. Às vezes dirige até uma igreja. Às vezes é até um homem de Deus, às vezes tem até um ministério. Às vezes tem até um chamado, mas é complicado você andar com ele. Como assim, bispo? É. E exatamente é o que ele faz. Ló, pega os seus pastores e eu fico com os meus pastores. Nós não vamos andar mais juntos. Existe um momento, irmãos, que Abraão, ele toma uma decisão de não dá para andar mais com o fulano. Mas por que isso, bispo? Porque existem pessoas que estão te abraçando, estão te cumprimentando, mas elas são falsas, são hipócritas, são traíras, agem por baixo dos panos, maquinam contra você, e às vezes tem a mesma postura, e perto de você sorri, aperta a tua mão e fala que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, mas essas mesmas pessoas na tua cidade, no teu estado, maquinam contra você, tentam tirar você, arrancar você. Aí você tem que falar para esse Ló, ó, não dá mais. Eu já fui bênção para você, mas você está sendo maldição para mim. Quem está entendendo, diga amém. A gente começa a ver, então, que o nome dele ainda é Abrão ainda. Deus está fazendo o projeto. Amados, todo mundo pensa que o teu início, que o teu ministério, é tudo pronto no início. É um processo de aperfeiçoamento, é um processo de mudança. Por que processo de mudança, bispo? Ele ainda é Abrão. Ele agora separa de Ló, parceiros, sócios. Existem pessoas, irmãos, que é preciso você realmente se afastar delas. Você está entendendo? Porque elas simplesmente vão sugar o que você tem, sugar as suas influências, e depois que sugarem, elas vão te abandonar. Só que elas esquecem que a bênção está com você. Ela sugou uma parte da bênção. A unção está com você. O início está com você. O começo está com você. O chamado está com você. Olá, barrache, canterecovanabe. Deus colocou um chamado dentro de você, querido. Quem vier depois, o chamado é depois. Mas Deus colocou um chamado na tua vida. E Deus não se arrependeu disso. Porque quando Ele te escolheu, Ele já sabia do teu futuro. Deus não escolhe vaso ruim. Deus não escolhe projeto arruinado. Se Deus escolheu você, porque você é um projeto de Deus. Eu creio nisso. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. A terceira coisa que observa, vamos em Gênesis no capítulo 14, no versículo 18. Abraão tem uma experiência com Melquisedeque, rei de Salém. Quem é Melquisedeque? Eu não quero entrar nessa parte teológica de Melquisedeque, mas é o próprio Deus aparece. E diz a palavra que
então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Nós não temos história desse rei, nós não temos genealogia desse rei. Mas se você olhar no Velho Testamento, você observa que todos os reis têm genealogia. Mas Melquisedeque não tem uma genealogia. E diz a palavra que esse era rei, sacerdote do Deus Altíssimo. Como ele podia ser sacerdote do Deus Altíssimo, se até então não tinha estabelecido sacerdotes? E esse sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, o que ele acontece? Ele abençoou Abrão. Quem entendeu, diga amém. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Oh, glória a Deus. Qual é a história de Israel? Abraão, Isaac e Jacó. Mas a história não é essa. Que isso, bispo? Não é essa. Eu só venho para pregar aqui para o mundo todo ouvir isso. A história é Melquisedeque, Abraão, Isaac e Jacó. Porque tudo começou aqui. Você está entendendo? Antes de Abraão, Melquisedeque se manifestou. Você está entendendo? Você não é ungido por alguém da terra, você é ungido por alguém que veio dos céus. Alguém que não tem linhagem, não tem genealogia, não tem moradia, não tem pátria, não tem nação, mas é o próprio Deus que se materializa através de Melquisedeque e se escolhesse separar Abraão. Oh, Rabaxê, Lacanterecovanábia. Você é escolhido por esse mesmo Deus. Essa mesma unção está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você está entendendo? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Amém. Aí ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou dos céus da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Deu-lhe o dízimo de tudo. Por isso que Israel é Israel. Irmãos, eu já tive a oportunidade de pregar 3 vezes nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem um aeroporto que é um aeroporto só de judeus. O aeroporto é só dos judeus. Peguei em Pompano Beach, Boca Raton, Lafardelphi, né, naquela região. E lá, a estrutura, os judeus, eles têm o seu próprio aeroporto. E justamente nós vemos aqui que Abraão, ele levou a toda a sua descendência. Hoje o judeu, mesmo que ele queira ser pobre, ele não consegue ser pobre. É a mesma coisa você que é homem de Deus e mulher de Deus. Mesmo que você não quiser ter a bênção, você tem a bênção. Você está entendendo? Repita comigo: eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a unção do Senhor. E diz a palavra do Senhor: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Por que justamente alguém que dá dízimo de tudo se torna a nação mais rica, mais poderosa, mais forte? Pelo qual até os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, né, acolhe os judeus, defende os judeus. Então eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você receba isso. Melquisedeque abençoa quem? Abraão. E Deus também te abençoa. Querido, eu quero que você entenda que
a maior criação de Deus é o homem. Quem entendeu, diga amém. Se a maior criação de Deus é o homem, e você cuida de homens, de vidas, de mulheres de Deus, você é abençoado. Por exemplo, aqueles que têm cachorro, gatos, não é isso? E cuida daqueles gatos, os cachorros, né? Porque ama, não é verdade? E o amor. Então, se a maior nação foi criada pelo próprio Deus e Deus abençoa, a bênção está sobre a tua vida. Você faz parte da herança de Deus. É impossível você não for abençoado, você tem a bênção do Senhor. E quando eu tenho a bênção de Deus, eu começo a entender que Melquisedeque abençoou Abraão. Ser homem de Deus, ser líder, ter chamado de Deus, fala sobre mudanças. E Deus começa a querer mudar, transformar. Em Gênesis, no capítulo 17, a gente vê algo incrível. Deus muda o nome de Abraão. Abraão agora tem 99 anos. E muitas das vezes nós não queremos mudança, porque estamos acostumados com algo. Eu estou acostumado com a minha casa. Eu estou acostumado com o meu carro. Eu estou acostumado com o que eu faço. Já está tudo decorado na minha vida. Mas, o meu CPF é tal, o meu nome é tal. Deus vai e muda o nome de Abraão. Você agora, ao invés de diminuir, eu vou aumentar. Você vai ser Abraão. Você está entendendo? Diga amém. Deus nunca tira, nunca diminui. Ele acrescenta e Ele aumenta. E algo está acontecendo hoje na tua vida. Ele está acrescentando, Ele está aumentando. Você não sai daqui hoje das mesmas coisas que você já tinha. Você vai testemunhar que amanhã vai entrar mais coisa na sua vida, na tua casa, na tua família, na tua conta. O Senhor está dizendo: eu aumento. Esse mês vai ser o mês de aumento. Não vai aumentar os problemas, não vai aumentar as crises, não vai aumentar as batalhas. Eu estou aumentando as bênçãos, as respostas de Deus. Eu estou liberando mais respostas, mais bênçãos dos céus para você. Deus, Ele aumenta. Deus só chega perto de você ou para te orientar, corrigir, ou para aumentar. Se você andar nos caminhos dele e ser perfeito, o Senhor vai te abençoar de maneira tremenda. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu creio. E no versículo 5, não mais chamarás Abraão. Deus muda. Você tinha fama, que era uma pessoa que tinha poucos bens. Não, você vai ter fama que vai ter mais bens. Você era uma pessoa conhecida que era tímida, o Senhor vai aperfeiçoar você. Você tinha fama que você era limitado, o Senhor está abrindo os limites, estendendo os seus limites. As pessoas vão olhar, ele era isso, ela era isso, mas hoje ele é isso, ela é aquilo. Você está entendendo? Levanta a tua mão, dá glória a Deus. Essas pessoas que te viram, elas vão ter que falar do que Deus está fazendo na sua vida. Eu creio nisso. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Amém? Uma outra coisa que a gente observa em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 2, agora ele já é quem? Abraão. Ele deixou de ser Abraão. 17,
é a última vez que fala Abrão. 18, aparece agora quem? O Abraão. Upgrade, né? Aumentou a letra do nome, aumentou o homem, aumentou a vida, ele cresceu. Quem entendeu da glória a Deus? E olha só o que acontece. Versículo 18, versículo 1, depois apareceu o Senhor a Abraão. Olha só, Deus já chama ele de Abraão. Olha, eu te mudei. Depois que Deus te muda, Deus nunca mais vai lá para trás. Ele fala, a partir de agora eu te trato assim, teu nome é esse, eu te vejo assim. E o Senhor está dizendo que vê você homem de Deus, vê você mulher de Deus, escolhido, especial de Deus. Você não é mais qualquer uma, nem qualquer um, você é diferente. Deus te olha diferente como Ele olha para os outros. E diz a palavra, levantou Abraão os olhos, versículo 2, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou em terra. O que nós vemos aqui? Nós vemos que aparece 3 anjos para falar com Abraão. Agora Abraão já não tem mais ouvido voz de Deus. Abraão agora começa a ter coisas espirituais. Agora não é só Deus falando com ele, mas são coisas espirituais em volta de Abraão. Ou seja, eu quero dizer para você que ao seu lado não tem 3 anjos, tem mais de 3. Tem 2 anjos que chegam com você. Tem um anjo que anda voando ali no seu carro. Você está andando com o carro, o anjo vai na frente. Tem um anjo que fica na porta da tua casa. Tem um anjo. Você sabia que na igreja, toda igreja tem um anjo que fica no teto da igreja? Toda igreja tem um anjo que fica no teto. Toda igreja tem um anjo que registra o culto. Aquelas pessoas que dão golpe no dízimo, na oferta, não adianta, as ofertas são registradas. Tem um anjo que anota quantas pessoas veio, quem veio. Tem um anjo que anota o relatório. Aqui no altar tem 2 anjos de 3 metros de altura. Se esses anjos não existissem, em vão é a nossa reunião. Há milícias de anjos. Tem anjo que anota as ofertas, tem anjo que anota as pessoas que vieram, tem anjo que anota a hora que começou o culto e a hora que terminou o culto. Mas por que, bispo? Por quê? Porque tudo o que nós fazemos reunido em nome de Deus tem que ser registrado. Tudo que os homens fazem tem registrado. Você vai no mercado ali e compra um lápis, notinha, a hora que comprou, o valor que comprou, que tal? Querido, tu vem na casa de Deus, não vai ter registro celestial? Tem um anjo que registra tudo. Quem está entendendo? Levanta a mão e dá glória a Deus. Amém? E a palavra é muito clara que diz o seguinte, né? Esses 3 anjos, ele se prostrou. Nós temos que não se prostrar. A Bíblia fala, alguns teólogos dizem erradamente, e eu vou corrigir eles, que ele se prostrou diante dos anjos. Isso é mentira, não está escrito isso. Quem fala isso é mentiroso. A Bíblia fala que quando ele viu os anjos, ele se prostra diante de Deus. Eu sei que tem anjo aqui, eu sinto a presença de anjo, eu não vou me curvar diante do anjo, mas eu vou me curvar diante de Deus. Ele se prostra diante de... A glória de Deus é tão grande, irmão. A glória de Deus é tão grande que você não consegue ficar em pé, você tem que se prostrar, você tem que se curvar. Você está entendendo? Diga amém. Né? O que é uma continência? A continência é que quando passa um superior, você não pode ficar parado, você tem que se mover.
porque é superior. E quando o mover do Espírito Santo, quando o Espírito Santo passa, quando os anjos aqui passam, você não pode ficar parado, querido. Você tem que começar a glorificar, você tem que começar a prostrar, você tem que começar a adorar, porque a glória do Senhor chegou, e aonde a glória do Senhor chega, você tem que dar toda a honra, toda a glória, toda a continência para Ele. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Amém. Amém. Em Gênesis no capítulo 22, estou falando sobre, agora Abraão ainda, Gênesis 22, só sobre Abraão. Abraão é provado. Bispo Simões foi provado, Bispo Simões está em pecado, Bispo Simões está destruído, Bispo Simões acabou, Bispo Simões não existe. O pastor é provado. O pastor, a pastora. Depois disso tudo que eu acabei de pregar sobre Abraão, ele é provado. Amado, por que existe bodas? Bodas é renovação. O Senhor quer que você renove cada vez algo com Ele. Deus não quer ver você acomodado. Então Ele prova se você está na mesma unção, prova se você está no mesmo amor. Você está entendendo? Diga amém. Olha, em Gênesis no capítulo 22, né? Abraão é provado. Esse texto, ele diz que é um texto que eu não quero nem entrar no detalhe desse texto, porque isso nós vamos levar muito mais profundo. Ele, no capítulo versículo 10, estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar e matar o seu próprio filho. Existem pessoas que estão abandonando o chamado, que estão abandonando o propósito. Por quê? Porque o amor que ele sente pela esposa, pelo esposo, pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, é maior do que o amor de Deus. Isso nunca pode acontecer, mesmo que ele era o único filho dele. Ela era estéril. Como é que Deus pode me dar uma casa enorme, bonita, e depois Deus fala assim, eu quero ela? Ou Deus me dá algo grande, eu quero, e aí você, eu não vou dar. Aí Deus fala, mas quem te deu fui eu, quem te apresentou fui eu. Aí Deus, eu quero Isaac. Olha, amados, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você confia naquele que te deu, você pode consagrar, porque Ele vai te dar algo maior do que Ele te deu da primeira vez. Você está entendendo? Diga amém. Quando você confia naquele que te abençoa, pode ficar tranquilo, porque com certeza algo sobrenatural maior vai acontecer. Só que quando Deus nos dá bênção, a gente fala assim, essa bênção é minha, mas Deus, às vezes, Ele quer trocar a bênção por uma coisa maior, quer dar um upgrade na nossa vida, mas nós agarramos naquilo e ficamos presos em coisas pequenas e limitadas. O seu Deus é Deus de coisas grandes. Você entende isso? Diga amém. Deus tem sobrenatural para mim e para você. Ele é provado com o próprio Filho. No versículo 12, então disse o anjo, não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faça mal algum. Sei que temes a Deus, pois não negaste o teu filho, o teu único filho. Tem gente que tem muitos bens, nega os bens. Tem muito tempo e nega o tempo. Tem muitas coisas e negam coisas.
Tem muitas condições e negam condições. Tem muita oportunidade e nega a oportunidade. Ele era o único que ele tinha, ele não tinha mais. E ela era estéril. Ele sabia que não ia sair um outro depois. É confiar demais, irmãos. É uma coisa de eu ter uma esposa e ter um filho, posso ter o segundo, o terceiro, o quarto, e sabia que aquele dali era ele. Só tinha ele. O tudo de Deus é maior do que o tudo que você tem. Porque o tudo que você tem é nada perante o tudo de Deus. Então é melhor eu entregar o meu tudo, que não é nada para ele, e ele me dá o tudo dele para mim. É uma troca tremenda. Mas quando eu não tenho essa visão espiritual, eu quero ficar com o meu tudo, mas o meu tudo, ele é pequeno, mas o tudo de Deus é grande. Eu profetizo coisas grandes de Deus na tua vida. Eu profetizo o tudo de Deus na tua vida. Mas quando você receber, consagra Ele, glorifica Ele, exalta Ele. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Amém. Agora, em Gênesis, no capítulo 23, morre a mulher que ele amava. Sara morre. Os anos da vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Quiriate, ali, Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Querido, dá para você entender, geralmente quem morre primeiro é o homem, mas Deus fez algo diferente aqui. Geralmente o homem parte primeiro, sim ou não? Mas Deus fez algo diferente, ela foi na frente. Mas mesmo ele sofrendo da maneira que ele sofreu, mesmo sentindo o que ele sentiu, versículo 3, depois se levantou Abraão de diante da sua esposa morta e disse aos seus filhos ele diz, estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultamento entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Ele sabia o projeto que Deus tinha e o direito que ele possuía. Porque quando você segue princípios de Deus, os direitos te acompanhem. O Senhor Jesus, Ele será o teu advogado e você não vai perder causa alguma, porque você cumpriu os processos, os artigos, a palavra, a voz daquilo que Deus falou com você. Você receberá tudo aquilo que você tem direito. Se existe alguém, se existe a justiça, se tem parente, alguém que está dizendo que você não tem direito, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, o Senhor está concedendo o seu direito, a sua bênção e a sua vitória. Se você crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu quero agora encerrar a mensagem para falar da morte desse homem Abraão. Gênesis 25. A morte de Abraão. Você vê que ele não ficou muito em muitos livros. O que eu vejo? Vamos lá. Olha aqui para o bispo Simões. Vamos lá. 12 de Gênesis. Uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, 6 folhas. Na 7ª folha morre Abraão. O pai da fé só tinha 7 folhinhas. Por que você
que não é pai da fé, quer ter mais fama, mais nome, mais sucesso? 7 folhinhas para falar da vida de Abraão. Aparece com 12, é chamado, e morre com capítulo 25, versículo 7. Abre aí. Tomou Abraão outra mulher, cujo nome é Quetura. Ele casou novamente. E lá deu à luz a Zira, Jaquissã, Medã, Midian, Gibacá e Sua. Jaquissã gerou Sabá e Dan. E os filhos de Dan foram os Assurins, Letussins e os Lemunins. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida, Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, a herança. Deu para Isaque. Aos filhos das suas concubinas, porém, deu a Abraão presentes a ela em vida, não depois de morte. Separou do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente. Aí termina no versículo 7, justamente o número 7. E diz: estes foram os dias da vida que viveu Abraão, 175 anos. Se eu não me engano, ele parece que é o 6º ou 7º que mais viveu. Eu quero falar para você que nessa noite, quero encerrar essa palavra dizendo: existe uma promessa para você. Existe uma promessa para a tua vida. Desde que você saiu do ventre da tua mãe. E o diabo quer destruir essa promessa e esse chamado. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na sua vida. O Senhor já separou o teu futuro. Confia, creia, porque essa bênção, essa promessa é real. Simplesmente o que eu tenho que fazer, bispo? É simples, é confiar no Senhor. É o que Davi falou: entreguei meu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Fica de pé, eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Repita comigo: entrega o teu caminho ao Senhor. Faça uma entrega. Qual é o teu caminho? Pega ele, pega teu caminho, entrega lá, barra, checa lá, canta ele curva. Entrega, pega, entrega, fala assim: esse caminho não é meu, eu vou entregar ao Senhor, eu não vou mais caminhar sozinho, eu não vou mais andar sozinho, eu vou entregar o meu caminho, entrega o teu caminho a Ele. Senhor, aqui está o meu caminho não vai ser mais o meu caminho, mas vai ser o seu caminho. Eu tenho medo de me perder, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de me destruir, de me assaltarem, de me matarem. Então o meu caminho não é mais meu, o meu caminho é seu. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego o meu caminho a Ele, eu confio nele. Senhor, eu não sei cuidar do meu caminho, eu não sei, mas o meu caminho não é mais meu, mas o meu caminho te pertence. Eu quero que você tome posse disso, receba isso, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.